Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. O texto de hoje é exclusivo de Mateus, está no capítulo 20, versículo de 1 a 16, que trata do seguinte tema: parábola da vinha e dos trabalhadores da primeira e da última hora. Vamos para a leitura, já com uma tradução melhor. Pois o reino dos céus se assemelha a um homem, senhor da casa, que de madrugada saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo contratado com os trabalhadores, pagar por um dia 1 denário a cada um. Mandou-os para a sua vinha. Saiu por volta da hora terceira, e vendo outros na praça, desocupados, disse: ide também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. A hora sexta e a hora nona, o senhor da casa saiu novamente e fez o mesmo. Por volta da 11ª hora, tornou a sair, e encontrando mais alguns que estavam de pé, desocupados, lhes disse: por que passais aqui de pé, ociosos, o dia todo? Responderam eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes então: ide também trabalhar na vinha. Ao fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu capataz: chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Apresentaram-se os que tinham vindo para trabalhar por volta da hora 10ª, e cada um recebeu 1 denário. Chegada a vez dos que foram assalariados em primeiro lugar, pensavam eles que receberiam mais, porém não receberam senão 1 denário cada. Então, ao receberem a paga, murmuraram contra o pai da casa, dizendo: estes que foram os últimos trabalharam apenas 1 hora, e tu os iguala a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Respondendo a um deles, disse: companheiro, nenhuma injustiça te faço. Não contratei contigo receber 1 denário? Toma o que te é teu e que é devido e vai-te embora. Quero dar a este, que foi dos últimos, tanto quanto a ti. Ou será que não é lícito eu querer fazer dos meus negócios como acho? Acaso mau é o teu olho, porque sou bom? Assim, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Pois muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Muito bem. Essa é uma das parábolas consideradas mais difíceis, não pela narrativa, pela dificuldade de se compreender o que se costuma chamar de um chefe de família, ou um chefe da casa, né? Ou um chefe da propriedade, ou um senhor da vinha, de injusto. E o que é mais complicado é que a parábola começa assim: o reino dos céus é semelhante. Ora, então você está comparando isso ao reino dos céus, e o chefe desta casa, que logo se interpreta como sendo Deus, né? Esse senhor de família, ele age dessa forma, manda as pessoas trabalharem na sua vinha, contrata um determinado valor.
para que a pessoa trabalhe das 6 da manhã até às 6 da tarde, quer dizer, durante todo o dia, combina um determinado valor, cumpre isso, mas aqueles que também ele chama para trabalhar na sua vinha, que só trabalham 1 hora, das 5 horas da tarde até às 6, e já sem o peso do sol, ele paga o mesmo valor. Além de também pagar primeiro esses que trabalharam 1 hora, para só depois pagar aqueles outros, principalmente vai pagar por último aqueles que trabalharam 12 horas. Então a parábola, ela soa com toda uma aparência de injustiça, né? Muito bem. Mas há algo interessante aqui, logo de saída, que nós tivemos de cuidar bem no caso da tradução e que as melhores traduções já colocam. Antes de dizer o reino dos céus é semelhante, ela diz assim, pois o reino dos céus. Então quando ele faz essa colocação, esse pois aí, está amarrando com o versículo passado. E se nós estamos tratando aqui do capítulo 20, versículo 1 em diante, o último versículo foi o 19 e 30. E nesse último versículo, quer dizer, no capítulo 19 e 30, nós estudávamos aqui da vez passada, na nossa última palestra, que termina com aquela frase, porque os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Nós terminávamos assim o nosso último estudo. E agora há essa ponte, há essa partícula, né? Pois, e aí ele vai tratar de um assunto, que são os trabalhadores da vinha, e que termina com essa colocação, porque os últimos serão os primeiros serão os últimos. Logo, ele está fazendo um estudo complementar do tema passado. Então a gente tem que fazer uma revisão do tema passado para saber do que se abordava, para poder então entrar nesse tema da agora, que é uma explicação, ou melhor, um aprofundamento. Como é que acontece no Evangelho e também nos grandes escritores? Em especial o professor Petrobaldi. Todo o tema novo, eles apresentam em forma de espiral. Ele retoma o tema passado, parece que está descendo, voltando ao mesmo tema, mas a espiral sempre está subindo. Logo está sempre ganhando um passo. Então é um retomar do tema no sentido de um aprofundamento. Nada mais significa do que a professora dá a lição, depois dá o dever de casa, que o aluno vai ter que desenvolver, depois ela vem, faz a correção, faz acréscimos, aí que vai para a matéria nova. Então esse retomar, em que a grande síntese de Petrobaldi fala em sobe 3 e desce 2, para sempre estar ganhando um passo, né? Isso vai então em forma de espiral. Assim é o conhecimento. Então retomar o tema, fazer um resumo do que a gente vem estudando, trabalhando, esse resumo parece que é uma repetição. Não, é um reenergizar outra vez, né? Preparar as bases para subir um pouco mais e além. Muito bem. Então, o que nós estávamos vendo? Vamos pegar o que nós estávamos trabalhando. Nós estávamos trabalhando oração. E junto com a oração, ao ponto de chegar uma viúva, uma parábola, a viúva importunava o juiz para que o juiz resolvesse a sua causa, e o juiz que não ligava para ninguém, nem para Deus, falou, eu vou atender essa viúva para poder ficar livre e ela não me incomodar mais, né? Porque ela persistia, ela era insistente. Jesus fala assim, imagina Deus como é bom, como rapidamente, com que empenho, com que vontade ele quer te responder na sua oração. Uma outra forma que nós vimos também sobre oração foi quando Jesus falou das crianças, né? E dizendo que o reino de Deus se assemelha às crianças, para dizer da confiança que a criança tem no Pai. Quando a criança tem essa confiança no pai, e aliás é o pai que dá tudo para a criança, e a criança só depende do pai, e na cabeça da criança não passa nada dela fazer para trazer contribuição, por exemplo, para casa, ela não passa na sua cabeça em trabalhar e trazer comida.
Não passa na sua cabeça cuidar da segurança da casa, né? Não passa na sua cabeça compreender as coisas para poder explicar aos seus pais e a ela. Isso não passa na cabeça da criança. A criança já sabe que o pai e os pais têm conhecimento da vida e responde os porquês dela. Ela então fica garantida com relação a isso. Que o pai e os pais cuidam da segurança da casa dela, do bercinho, do seu andar, do seu caminhar, de atravessar a rua dela e de providenciar o remédio, de providenciar a comida naquele horário. Ela fica tranquila com relação a isso. De que a casa está fechada, qualquer coisa, chegar algum estranho, é o pai que vai cuidar, proteger, né? E também ela está tranquila com relação a proventos, trazer proventos para dentro de casa. Não, quem traz é o pai. Então, quando a criança tem essa plena confiança, que o Evangelho chama de paizinho, né? Que ela tem essa confiança no pai, é isso que Jesus espera na mensagem do Evangelho dele. Que a gente, à semelhança das crianças, mesmo sendo adulto, e aí a nossa dificuldade com o adulto, a gente cria a descrença, né? Eu tenho que me preocupar com o dia de amanhã, eu tenho que ter proventos, senão como é que vai ser o dia de amanhã? A gente fica nessa dúvida tremenda, e isso traz todo um se preocupar. Quer dizer, se preocupar é se ocupar antes, gastar uma energia antes, né? Então, dada essa situação toda de temor, de insegurança, de falta de confiança no pai, aí a oração não fica tão fidedigna. O que ele quer é que essa oração seja um total, permanente encontro com o pai, na certeza de que ele é meu pai, e se ele é meu pai, ele não me deixa órfão nunca, ele cuida de mim, ele resolve tudo, providencia tudo na minha vida. E eu faço a parte que me cabe. E como ele é amor, e se eu erro na parte que me cabe, ele mesmo me corrige, ele mesmo me ensina, ele continua me instruindo, ele me dá mais oportunidade, afinal ele é meu pai e me ama, e não me abandona nunca, só depende de mim. Então, é isso que a gente estava estudando. E aí entra uma outra parte. Um jovem, um príncipe, quer dizer, uma pessoa principal, importante, destacada, quer dizer, um dos primeiros da sociedade lá do local, né? Pessoa de destaque, ele se aproxima de Jesus e diz: mestre bom. E Jesus fala, e aí já está um ponto para a ligação do estudo de hoje. Bom, chamar bom só o Pai. Abba, o Pai, o Paizinho, o Pai querido, o Pai protetor, o Pai generoso, que doa tudo para todos. Então, eu bom, mas sou mestre. Mestre, aceito, porque eu ensino o caminho para você se unir a esse Pai farto, generoso, amoroso, esse Pai que é amor. Então, Deus é amor, define o Evangelho, João na sua primeira epístola, no capítulo 4, nos versículos 8 e 16. Deus é amor. E Jesus é o caminho, quer dizer, ele ensina o caminho para a gente chegar a esse Pai, a essa unidade com o Pai. Tanto que ele fala, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim, e um dia compreenderemos que não só estaremos com o Pai, estaremos com Jesus, formaremos uma única unidade. Então viveremos nessa plena unidade do amor. Ele nos ensina isso, dizendo que ele já vive essa unidade de amor e que ele espera que um dia a gente viva essa unidade. Daí ele ensina o caminho. E essa parábola ensina também. O reino de Deus é semelhante, logo, compreendendo a parábola, nós vamos entender como Deus age, logo podemos, ou o que ele espera de nós, que podemos chegar com mais facilidade a esta união com ele. Muito bem. Aí esse jovem, então, príncipe aí no sentido de importante, né, de destacado na sociedade, ele se apresenta e diz, então mestre, me diz o que eu faço para ter uma vida conforme a vontade divina. Então ter uma vida segundo Deus.
uma vida em ordem, organizada, boa, segundo os padrões divinos. E Jesus diz, né? Olha, o que diz aí as Escrituras, né? Aí ele coloca aqui uma sequência para a gente muito interessante que nós estudamos aqui e que vale repetir. Primeiro, o que você tem que fazer? Primeiro, não matar. Segundo, não roubar. Terceiro, não adulterar. Quarto, não dar falso testemunho. Quinto, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Sexto, não defraudar. Não defraudar, ou melhor, não permitir fraude, né? Também. E o sétimo, amar o próximo. E aí, o que o jovem falou? Esse jovem príncipe importante. Senhor, eu faço isso desde a minha juventude. Quer dizer, desde o meu barvite lá, desde que eu fiz a minha apresentação no templo, ler a lei e assumir a responsabilidade da lei. Eu sempre fiz isso. Aí, quando ele fez isso, quando ele fala isso, que ele é um cumpridor disso, diz o texto, Jesus, então, o amou. Atuou agora com um nível mais alto e mais profundo de relação. Amar. O amor do Cristo. E aí deu para ele um novo passo. Então, se você faz isso desde a sua juventude, quer dizer, há muito tempo, desde o princípio da sua consciência, de agir conscientemente, eu te peço agora um novo passo, que é o da perfeição. Ser perfeito. Ser perfeito como o Pai é perfeito. Que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 48. Sede perfeito como o Pai é perfeito. Esse novo passo é vender tudo, dar aos pobres e me seguir. Esse é o novo passo. E aí, como ele amou, ao mesmo tempo ele ficou triste. Triste no sentido de ainda não chegou a hora dele. Porque esse jovem importante disse, né, que não poderia então seguir a Jesus porque ele tinha muitos bens. E entre os muitos bens e seguir Jesus, vender tudo, dar para os pobres, seguir Jesus, que ele não podia fazer por causa dos bens. Então ele perdeu a oportunidade de seguir Jesus. Segundo o mestre, perdeu a oportunidade de chegar a tal perfeição. Se você quiser ser perfeito, vende tudo. Quer dizer, agir como uma criança, confia no Pai, entrega a sua vida a Deus e vem me seguir. Esse vem me seguir vem divulgar esse ensino, que nem eu faço, né? Para que a gente possa contagiar o outro para esse princípio do bem. E ele não quis, porque diz o texto que ele tinha muitos bens. Aí Jesus ficou triste, né? Quer dizer, triste aí num sentido, não é que Jesus entrou em depressão aí nesse sentido, de ficar triste nesse sentido. É assim, é uma pena, né? Mas
Compreendo. E repare que ele não foi nada atacado. Quer dizer, é uma pena no sentido de você, não foi atacado naquilo que ele fazia, foi atacado, foi comentado no sentido do passo novo que ele não pôde dar. Para o passo novo, quer dizer, o tal do ser perfeito, ele diz, eu já faço isso, Senhor. Então, se você quiser ser perfeito e conte com o meu amor para te ajudar, você distribui tudo, se entrega a Deus e segue. E ele não quis. E o Senhor, em momento nenhum, o repreende, nem ao ponto de dizer para ele não continuar fazendo aquilo que ele já fazia. Muito pelo contrário. Apenas ele não... A tristeza aí está no sentido, ele não foi suficientemente forte, ou preparado, ou amadurecido para um passo maior, para subir mais um degrau. Muito bem. Mas convenhamos que ele já era um trabalhador da primeira hora. Pô. Esse daqui é um exemplo claro de um trabalhador da primeira hora. Poxa, olhe bem, ele já não matava ninguém, não roubava, não adulterava, não matar, não roubar, não adulterar. Principalmente aqui no caso do não roubar e não matar, vocês podem dizer, mas isso é obrigação, né? Mas adulterar também, e repare até que ele dava um bom exemplo, vivendo com a família, etc. Né? Um bom exemplo também para as crianças. Não dava falso testemunho, honrava pai e mãe e não defraudava. Até o 5º item são os mandamentos de Moisés, aquele chamado 10 mandamentos, está lá, não roubar, não matar, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe. Agora, dá um aprofundamento a mais do que o que pede os mandamentos. Ele não era falso. Ele também não defraudava, ele também não queria prejudicar ninguém. Mesmo se ele prejudicava no sentido de um erro, ele queria logo reparar. Às vezes você comete um erro na conta, por exemplo, né, no troco, ele fazia questão de reparar. Então ele já vai além do caso do roubar, é um aprofundamento do roubar. Outro ponto, que é mais do que o mandamento de Moisés, amava o próximo. Se amava o próximo, ele já está na igreja crística. Porque, no fundo, o Evangelho manda o quê? Amar ao próximo. Não é isso? Amar a Deus e o próximo é uma só coisa. Ele já amava o próximo. Então, está muito bem. Se ele já faz isso, somente no amor ao próximo, quer dizer, o que ele fazia? Dava esmola, ajudava os outros, dava bons exemplos, ensinava as pessoas também a não roubar, não matar, a não ser adúltero, era uma boa pessoa para a família, para a sociedade, fazia caridade, ele amava o próximo, isso que era importante. Então, se ele fazia isso, ele já é um trabalhador da vinha, porque a vinha do Senhor, a vinha nada mais é do que toda a casa do Senhor. Por isso que o texto fala, o Senhor da casa, ou o chefe de família. Quer dizer, o chefe da família terrena, que está comparando Deus, né? Começa assim, o reino dos céus é semelhante, então está se falando de Deus. E está colocando ele como o chefe de família, quer dizer, o chefe de toda a família humana. Mais do que o chefe de toda a família humana, o Senhor da casa. Então ele não só é o Senhor da casa, quer dizer, é o dono da casa, é o dono da casa, mas ao mesmo tempo ele é o chefe. É o chefe que cuida toda a casa. Tanto que ele que sai para salariar pessoas para trabalhar na vinha dele. Só que a vinha produz coisa muito boa. A vinha produz vinho bom. Quando a vinha é bem cuidada, bom vinho. Bom vinho que você me deu. Já acabou. Ora, a vinha dá o vinho. O que o vinho interpreta, né? O Stênio lá no francês, espírito.
é a essência da videira, é o mais profundo. Então, trabalhar na vinha é trabalhar na espiritualidade, na essência. O vinho nada mais é do que a essência da videira, de qualidade, é o espiritual da videira. Logo, trabalhar na vinha é trabalhar na área espiritual. Quando a gente fala espiritual, a gente logo pensa que é trabalhar no campo religioso. Religião espiritual é espiritual. Qual é a diferença? O Emmanuel, no prefácio do livro Nosso Lar, de André Luiz, ele no prefácio ele fala assim: precisamos muito do espiritismo, muito do espiritualismo, que são todas as outras religiões, mas muito mais de espiritualidade. Logo, ele faz a diferença entre o espiritismo e o espiritualismo, quer dizer, as muitas religiões, qualquer religião, inclusive o espiritismo, precisamos muito disso, mas muito mais de espiritualidade. Trabalhar a espiritualidade, necessariamente você nem precisa frequentar um centro espírita, ou frequentar uma igreja católica ou protestante. Trabalhar a espiritualidade é colocar o espírito, as coisas divinas, acima dos interesses materiais. Colocar, não desvalorizando os interesses materiais, não desvalorizando, mas colocar o espírito acima de tudo. Quer dizer, eu vou administrar bem a minha empresa não é só para eu ganhar dinheiro, mas porque trabalhar é um bem para a humanidade também, porque também eu vou gerar emprego e as pessoas vão poder sustentar as suas famílias de forma digna, fruto do seu esforço. E eu vou usar também a oportunidade do trabalho para gerar aprendizado, através de treinamento, de bom exemplo, de visitas constantes. Então, trabalhar na vinha é trabalhar em tudo aquilo que gera progresso espiritual, progresso no bem, que faz. E o que é progresso no bem? É porque a pessoa sabe quem é Deus, qual é a diferença, o que é a hóstia, o que é a Bíblia. Não, progresso no bem é que faz a pessoa melhor. Que faz a pessoa ser do bem. É isso que é trabalhar a espiritualidade. Trabalhar no campo espiritual é realizar o progresso espiritual, fazer uma humanidade melhor, fazer as pessoas a entrarem no partido do bem, lutar pelo bem e realizar o bem. Esse homem já fazia isso. Ele não roubava, não matava, não adulterava, não dava falso testemunho, honrava pai e mãe, não defraudava e amava o próximo. Logo, ele fazia parte dessa vinha. Ele era um trabalhador dessa vinha e já tinha sido chamado. E o Cristo parabeniza. O que eu faço para ter uma vida correta, uma vida divina? Jesus falou: faz isso. Ele disse: mas eu faço isso, Senhor. Então, Jesus o parabeniza. Muito bem, você faz isso. Então, se você quiser ser perfeito, quer dizer, quer dar um passo a mais, quer fazer um outro tipo de trabalho, quer aprofundar, ele não quis. Mas esse trabalho ele já fazia. Muito bem. Aí vem a lição da semana passada. Na lição da semana passada, Pedro entra no circuito e fala assim: e nós, Senhor, que abandonamos tudo e te seguimos? Quer dizer, diferente desse, que podia ser perfeito e não quis, porque ele não quis abandonar tudo porque tinha muitos bens, mas ele já realizava essas coisas boas todas, ele só não quis ser perfeito, abandonar tudo para te seguir. Para ser a semelhança das crianças, que confiam plenamente no Pai. E nós, então, que fazemos isso? Ora, nós temos agora aqui um segundo tipo de trabalhador. Um segundo tipo, que são os apóstolos. Que aí
tomada a palavra, né, por Pedro. Né? Pedro está representando. E nós, porque ele fala no plural, e nós que abandonamos tudo para te seguir, Senhor. O que vai acontecer com a gente? E aí o Cristo vai dar um aprofundamento maior. Vai dizer, olha, todos aqueles, como vocês, que na encarnação presente aqui comigo, quer dizer, na atual encarnação, reencarnação, a palavra no original é paligenesia, então, quer dizer reencarnação. Então, todos que estão nessa atual reencarnação, aí você, mas eu leio na Bíblia, não está lá reencarnação. É porque eles traduzem por regeneração, porque eles não acreditam na reencarnação. Né? Então, eles fazem isso assim, mas no texto original, a palavra técnica no grego é reencarnação. Então, diz Jesus, vocês que estão me seguindo aqui na reencarnação, nessa reencarnação de vocês, e que deixaram tudo para me seguir, em verdade vos digo, que já vão receber agora, a felicidade 100 vezes maior do que vocês deixaram. Aquele que deixou casa, e não é deixar casa no sentido de abandonar a família para lá, mas é para seguir o projeto de Jesus, não é um desprezo pelo pai, não é um desprezo pela mãe, não é um desprezo pela família, mas é simplesmente um ajudar o outro também, sair do seu ciclo menor para ajudar um ciclo maior, evidentemente também ajudando o ciclo que você já tinha, familiar, aumentando o espaço de atuação. Eu prometo, eu digo que já agora, no presente, já vai receber 100 vezes mais. Aquele que deixou casa vai ter 100 casas a mais. 100 aí é uma colocação no sentido de uma hipérbole, né? Quer dizer, vai ter a satisfação de ter outras casas, outros terrenos. Deixou pai e mãe, vai receber mais, pai, mãe, irmãos. Ou melhor, vai aumentar a tua família. Aumentar a tua família. E isso eu vejo, assim, guardando as devidas proporções, imensas distâncias entre os apóstolos e a minha pessoa, por exemplo, desse que vos falo, né? Mas como eu tenho um ciclo de família, uma irmã que é gêmea comigo, né? Meu pai e minha mãe já desencarnaram, então tem minha irmã, tem minha mulher e meus 2 filhos. Esse é o meu ciclo familiar. Mas quantos que eu atuo no espiritismo que já fazem parte da minha família? E que às vezes eu confio até mais coisa neles do que em muitas da estrutura familiar ou da parentela. E que são pessoas que a gente pode contar mesmo, né? Eu tenho a casa deles, eu tenho a comida se precisar, tem tudo. E mais ainda, os constantes convites para você ficar ali abrigado, né? Fazer parte daquela família. Por exemplo, terça-feira agora eu vou no Pará e a pessoa diz, não, você vai ficar aqui em casa. E não só você vai ficar na casa da pessoa, quer dizer, tratado com o mesmo carinho dos filhos, dos outros, né? Ainda vão querer te paparicar, ainda te dar coisas melhores ainda, vai ter uma comida especial, ótimo, tomara que esteja lá o peixe que eu estou esperando. Aí vai ter um peixe, vai ter... Porque é uma alegria de receber, é uma pessoa querida. Que bom. E se a gente é assim, ainda tem tantos defeitos, vocês podem imaginar qual é a alegria que nós teríamos se num peregrinado o apóstolo Pedro ele fosse hospedado na nossa casa. Imagina o alvoroço em Roma, quando todo mundo dizia, Pedro está chegando, saiu carta lá de Roma ou de Antioquia, ele já está vindo. Como a população cristã de Roma ficava para receber Pedro. Aí Pedro chegou, vai ter reunião à noite lá nas catacumbas. Aí botava aquela marca do peixe, né? Que alegria, que festa. Estar com Pedro. Às vezes a festa era tal que muitos não iam embora, porque botavam vigia para ver se estavam chegando soldados romanos, e às vezes não dava tempo. Eram presos e eram levados para as feras, mas até o ser levado para as feras, a alegria era tão grande, Francisco de Assis mais tarde vai dizer, tão grande, que até um problema da dor passa até a ser menor. Não que não exista. Mas é que é maior, é como, sabe, a gente costuma dizer,
A mãe vem andando, eu gosto muito de contar essa historinha. A mãe vem andando e um portão está aberto e um cachorro vem para morder ela. Ela sai correndo para fugir do cachorro. E tenta se virar para fugir do cachorro. A mãe vem andando com um filhinho e vê um leão, mais grave que o cachorro. Aí ela já não vai fugir e sair correndo, ela vai defender o filho. Não tem leão. O amor ao filho é mais, ela se coloca na frente do leão. Assim, também esse amor, quando você começa a ter esse amor em nome do Cristo, você vai aumentando a tua parentela. Aumenta, né? Se nós vamos pensar, por exemplo, imagina a alegria da família Galves lá em receber o Chico Xavier. E o Chico ia para tratamento médico, davam tudo, apoiavam ele, cuidavam, levavam para o hospital, cuidavam das pessoas, quem podia ter visita, não, paparicar, assim. Nós contamos um caso lá de São José do Rio Preto, lá do Casal Brasil. A dona Yolanda Brasil, ela tratava todos os oradores espíritos que iam lá fazer palestra, ficavam hospedados na casa dela, era filho dela de outra reencarnação. Se era filho ou não de outra reencarnação, pouco importa, mas ela tratava como filho. Era copinho d'água, paninho com copinho d'água em cima, a jarrinha d'água, ver se a temperatura da água tá boa, o biscoitinho, as bolachinhas, tudo que você precisava, e a casa naquele silêncio, para você descansar. É amor. Então a família vai aumentando. Veja, Jesus está dizendo que quando não há interesse, e aí o meu não é interesse material, porque se no interesse material você já diz até que não existe almoço de graça, e para fechar negócio você já tem um bom almoço, para fechar negócio, não é isso? Agora você imagina quando não há interesse, só há a presença do amor. E a comida pode ser mais simples, vira um banquete, né? Alegria o caso de São Francisco com o Frei Maceu. Frei Maceu era mais alto do que ele, bonitão. Francisco era baixinho, feio e orelhudo, que ele não me escute falar isso. Francisco tinha 1,35 m e era orelhudo. Mas que coisa. Eles saíam para mendigar. E talvez pela postura de Frei Maceu, de ser mais alto, de falar, talvez de forma mais imponente, ter um cabelo bonito, as pessoas davam um pão melhor, um queijo melhor, na hora que ele estava bem. Somente as moças, né? Uma pessoa bem apessoada assim, não, caridade melhor. Para Francisco dava um pãozinho duro e tal. Mas aí eles se reuniam e chegava na hora de comer. Aí Francisco falou para Frei Maceu: coloca tudo aí em cima da pedra para a gente comer. Aí quando botou, ele falou: nossa, o seu pão como é bonito, o seu queijo, que beleza. E vamos agradecer a Deus. Senhor, queremos te agradecer ao maior banquete da vida. Aí esse Frei Maceu fala: mas Francisco, nós estamos aqui em cima da pedra, não tem toalha, não tem talher, não tem guardanapo. E você fala que é o maior banquete da vida. Nós estamos juntos, Frei Maceu. As pessoas te amam, dão boas coisas para você. Você quer coisa mais linda do que isso? Então, essa colocação de Pedro: Senhor, e nós que deixamos tudo? E já aqui agora, vocês já vão ter a satisfação do centro. E agora? E mais no futuro, quer dizer, aí demanda uma maior preparação, demanda também martírio, demanda cultivar o interior. Eu aviso que no futuro, quer dizer, no próximo ciclo, o texto fala em Eon, no próximo ciclo, vocês já sentarão nas 12 tribos de Israel para julgar, nas 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quando fala em 12, é porque eram 12 apóstolos, né? E como também Israel era dividido em 12 tribos, né? Jesus faz essa comparação, no sentido de que terão já a capacidade de serem orientadores. Julgar, aí no caso, não é julgar no sentido de você está condenado, você não é isso. No sentido de orientar, tanto que está de discriminar, separar o certo do errado e dar as devidas orientações pedagógicas para o que está certo, continuar crescendo, o que está errado, reparar.
vocês já terão esta capacidade. Quer dizer, é um trabalho na vinha, repare que é um trabalhador na vinha maravilhoso, em que vai fazer um trabalho muito mais aprofundado do que esse, desse príncipe aqui, desse jovem rico, que ainda não tinha esse desprendimento de vocês. Então, podemos dizer que o trabalho de vocês é mais profundo do que o que eles estão fazendo, do que o que ele faz e outros fazem. Agora, atente para uma coisa. Quem são vocês? Pescadores simples, homens do povo, homens do interior. Naquela época se desprezava que é do interior. Que nem a gente despreza o nordestino, como se desprezava o escravo negro, dizia até que não tinha alma, que era inferior. Como naquela época se desprezava as crianças, e Jesus disse, vinde a mim as crianças. Como se desprezava as mulheres. Eles eram trabalhadores simples do povo, e o povo não tem voz. Então, eles eram considerados os últimos, porque além de serem pescadores, eram do interior, e do interior da Galileia, ao ponto de correr a frase que tem citada no Evangelho, pode alguma coisa vir da Galileia, alguma coisa boa vir da Galileia? Quando disseram Jesus, veio de Nazaré, mas pode alguma coisa boa vir lá da Galileia? Quer dizer, é um local de gentinha, dos últimos. Aí isso quer dizer os últimos, dos desprezados. E quando esses últimos e desprezados ainda eram pecadores, aí então veja o caso de Mateus, era publicano, desprezado. Veja o caso de Zaqueu, nós vamos, daqui umas lições, nós vamos ter o texto aí de Zaqueu. Desprezado, e ele era arquimilionário, chefe de publicanos, mas desprezado ainda. E ali da Galileia, da cidadezinha lindinha, toda cheia de flores, que eu tive a grata alegria, a vibração extraordinária, inesquecível de visitar, que é a Magdala. Toda tomada de flores. Eu peguei o barco ali no porto de Magdala para passear no lago da Galileia. É lindinho o local. Ali naquele local, bem perto do onde que Jesus falou o Sermão do Monte, era a terra de Magdala, ou de Maria de Magdala. Desprezada, uma mulher tomada por 7 demônios, considerada mulher de vida, cheia de pecado, a última das últimas. Além de mulher, considerada mulher de vida, mais ainda considerada tomada por obsessores, e 7 obsessores. A última das últimas. Não tinha voz. No caso dela, ainda tinha até mais voz do que os apóstolos, do que os pescadores, porque ela tinha um corpo bonito, né? Ainda servia para alguma coisa, na visão bem materialista, interesseira do gozo imediato. Ora, esses desprezados, que nunca tiveram voz, Jesus dá voz para essa gente toda. Aqui que está a virada do Evangelho. Essa é a novidade, que dividiu a história em 2, em antes e depois de Jesus. Voz aos desprezados. Vim para os perseguidos. Vim para os pobres. São os doentes que precisam de médico. Então, essas colocações de Jesus e muitas outras, né? A parábola do samaritano em cuidar o homem jogado na estrada. Ou o próprio samaritano que era desprezado, porque era de uma outra religião, então considerado ali inimigo e odiado. Jesus ainda coloca ele no cenário da parábola como o bom samaritano, que ajudou o outro, que fez caridade. Então, a mensagem de Jesus veio para esses deserdados, para esses últimos. Diferente desse jovem. Ele, além de rico, ele era um dos principais da cidade, que a tradução bota príncipe. Lá em Israel não tinha príncipe. Então, aí o príncipe aí está no sentido, era um dos principais. Era homem importante.
E ele era importante, mas já fazia um trabalho bacana. Fazia um trabalho legal. Não era ainda perfeito como esse. E quem eram esses que já fazem esse trabalho perfeito? Que já vão receber nesta encarnação, naquele momento, já o cêntuplo e mais de satisfação e mais, que já no futuro, mais preparado, vocês vão poder discernir e criar um roteiro pedagógico de transformação da humanidade, ajudando no crescimento da humanidade, sendo cooperadores meus no trabalho de transformação da humanidade. Esses, quem são? Não são os principais. Não eram os poderosos. Não eram reis. Não eram juízes, pessoas de destaque na sociedade. Fariseus. A própria palavra fariseu quer dizer separado do outro. Nós somos de um partido separado, nós não nos misturamos, nós somos limpos, eles são sujos ritualisticamente. Então esses que eram considerados últimos, Jesus dá voz a eles. Daí Jesus terminar essa conversa com Pedro, porque os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. Aí os últimos é nesses desvalorizados. Jesus chega ao ponto de dizer, porque as prostitutas e os publicanos entrarão, quer dizer, os últimos, entrarão no reino dos céus antes do que os doutores da lei, porque eles são arrogantes. Repara como o doutor da lei fez a sua oração, né? Ele entra no templo, faz a oração, diz, Senhor, eu faço isso, faço aquilo outro, e não sou como esse publicano. Que coisa! Ele ensina para Deus tudo, então eu faço tudo que você pede, faço além, Senhor. Faço além do que tu pede, quer dizer, agora tu está em dívida comigo. Botou um Deus amarrado, e um Deus que agora era devedor dele, ele era melhor que Deus, inclusive ele ensina a Deus o que fazer e ainda manda Deus comparar. Repare esse daí, Senhor. Eu não sou igual a esse. Jesus inverte tudo, dizendo que essa é arrogância, o cara não tem modéstia, ele é cheio dele, tomado dele. E é isso que é completamente o contrário da humildade. Então, Francisco de Assis, já contei a história, vale repetir, entrou numa igreja com Frei Pacífico para orar. Frei Pacífico já esperto, atilado, sabia assim, é furado entrar para orar com Francisco de Assis, porque ele passa a noite toda orando até o dia amanhecer. Eu não aguento. Então, Frei Francisco, fica lá na frente, eu vou ficar lá atrás, para a gente, cada um ficar no seu cantinho orando, porque assim ele dormia, e até para sua cela, para o seu convento, dormia, chegava no outro dia e não deu outro. Francisco estava orando. Quando ele chega depois de dar uma boa dormida, Francisco estava orando na mesma posição. Aí fala, que cara é esse? Esse extraordinário, é santo mesmo, que coisa. Aí uma voz fala no ouvido dele. Tá vendo? Esse aí que você está vendo assim orando, quero dizer para você que o trono de Lúcifer no céu é dele. É um cara tão extraordinário que ele vai sentar no melhor trono, que o trono, na linguagem parabólica lá do Apocalipse, no capítulo 12, né? Lúcifer era o anjo mais belo. Então podemos dizer que tinha o trono mais tchan, né? Tchan não fica bem para anjo, né? Tinha um mais precioso, um trono mais precioso. E aí a voz diz para Frei Pacífico, tá vendo? Esse que está aí, esse vai ficar no trono mais belo. Aí Frei Pacífico fica assim, será que essa é a voz mesmo divina, de um espírito bom? Ou será que eu estou vendo um espírito mau? Será que isso, que negócio de trono mais belo, será? E a voz diz para ele, pergunta a ele. E Frei Pacífico chega daquele jeito, né? Até Francisco, cheio de bons argumentos, e fala assim, Francisco, o que você pensa de você mesmo? Frei Pacífico, se o pior ladrão recebesse o que eu recebi, estaria muito melhor que eu. Se um ladrão, um pior ladrão, recebesse o que eu recebi, poxa, esse ladrão estaria melhor que eu. Quer dizer, eu ainda não faço o que eu tinha realmente de fazer e me coloco abaixo do ladrão. Sei que se o ladrão tivesse essa oportunidade, ele estaria melhor que eu.
Quer dizer, se colocou na humildade da humildade. Abaixo, o mais simples. Pobre dos pobres. Francisco ficava doido quando ele encontrava um pobre, porque ele chorava. Sabe por quê? Porque ele descobriu que tinha alguém mais pobre do que ele. Então ele ficava muito triste porque ele descobriu que tinha um cara que era mais pobre que ele. Aí fazia um esforço para ser mais pobre do que o outro. Aí o mais pobre no sentido de ser desprendido, né? De não ser agarrado a isso que a gente dá tanto valor, infelizmente, e que a gente coloca a nossa dependência e acaba ficando amarrado, preso a essas coisas e valorizando isso não espiritual. E então a voz volta para papel pacífico e diz, está vendo? É por causa dessa humildade que o reino do trono, que o trono de luz, de glória, de precioso, é para ele. Né? Linguagem da Idade Média, né? Fala em trono, em preciosidade, etc. Então, mas o que faz ele ter acesso aos céus? A humildade. É se esvaziar. E acontece que esses que não tinham nada, que nunca tiveram voz na sociedade, Jesus vem dar voz para eles todos. E é essa gente toda, os pobres de Jesus, que vão transformar o mundo. Eles começam a morrer na arena. Depois vai começar a contagiar alguns importantes, né? Alguns sacerdotes, alguns tribunos, como já o caso de São Jorge, né? De Jorge, que era tribuno, que era conde. Mas, normalmente, o que eram os pobres, que se aproximaram com maior naturalidade de Jesus. Primeiro, que Jesus curava. Eles não têm dinheiro para ir a médico. Segundo, que Jesus consolava. Ótimo. E depois Jesus falava para eles. Os grandes filósofos da Grécia, de Roma, não falam para pobre. Então, eles recebiam consolo direto. E Jesus disse que o reino dos céus era desses, cara. Poxa, então, vale a pena. Mesmo não interpretando ao pé da letra, Jesus dava voz a eles. E ainda diz mais: vinde a mim todos que se encontram aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o peso, a canga. Tomai sobre vós, que é um jugo leve, que é o meu amor. Então eu fui o primeiro que veio dar amor para pobre, veio dar amor para doente, veio dar amor para velho, veio dar amor para mulher hemorroísa que derramava sangue, que era abandonada por todos. Veio dar voz para as crianças, amar as crianças. Então esses últimos passam até a voz do Evangelho. E eles passam a ser os primeiros no Evangelho. Por que eles passam a ser os primeiros? Porque a missão é dada a eles. É eles que vão sair mundo afora divulgando as coisas de Jesus. E o maior impacto que a gente tem disso é que o último dos últimos, que nem os apóstolos confiaram nela. E é muito engraçado que no Atos dos Apóstolos nem cita ela, que é Maria de Madalena, apesar de que o Evangelho coloca que ela ajudava Jesus, que ela amava Jesus, que ela mudou de vida, e diz a Emmanuel, ninguém fez maior violência a si mesmo do que Maria de Madalena para seguir Jesus. Pedro podia ser emotivo e um simples pescador, mas tinha a sua casa, a sua dignidade, a sua família, e já seguia João Batista. Olha, Paulo, se a gente falar de Paulo era doutor da lei, já era terra fértil, já conhecia a lei, já discutia a lei. E Judas já era da Judéia, não era da Galiléia, aliás, o único apóstolo da Judéia, da boa terra, cuidava da bolsa, da tesouraria, então sabia a contabilidade, sabia dividir, repartir, cuidar do dinheiro, fazer caridade. Até achavam que ele usava a bolsa para a caridade. Ele até vai repreender Jesus com relação ao perfume que Maria de Betânia derramou sobre o mestre. Podíamos vender, botar esse dinheiro na bolsa para ajudar os pobres. E quando ele saiu para entregar Jesus, na hora do banquete, da ceia pascal, João e Pedro acharam que ele estava saindo para comprar alguma coisa para dar para os pobres. Então Judas era terra fértil, grande amigo de Jesus, extremamente corajoso, fez o que os outros não tinham ainda a capacidade de fazer. Fiel até a vontade do mestre, vai e faça logo o que tu deves fazer, ele vai e cumpre. Mas Maria de Madalena não. Maria de Madalena tinha os defeitos, era reprovada pelo mundo, era obsidiada.
E quando Jesus ressuscita, para a primeira pessoa que aparece é para Madalena, os últimos não são os primeiros. E mais, deu a ela a missão de ser apostolar. Vai, diga aos meus irmãos, isso que você sabe, estou vivo. Quem divulga para o mundo pela primeira vez a coisa mais extraordinária da história, que a vida e que túmulo não prende o espírito, Madalena, aos últimos sendo os primeiros. Então não há injustiça nessa parábola que Jesus, que nós vamos agora rapidamente contar, porque não tem muito mais do que isso. Ela tinha de se fazer essa ponte com a ligação. A ponte, não há injustiça. Há esse olhar para os últimos, porque os últimos nunca foram olhados. E vocês vão ver aqui na parábola. Então esse chefe de família, que aí se representa pelo senhor da vinha, né? Deus, ele sai a procurar assalariadores para o seu trabalho. E sai de madrugada, bem cedo, e encontra lá, às 6 horas da manhã, lá os trabalhadores em pé na praça. Vão lá trabalhar na minha vinha, contrato, que era o contrato normal do dia de trabalho, 1 denário. Então vocês vão trabalhar de 6 da manhã às 6 da tarde, e vão ganhar 1 denário. Está feito o contrato, acordado, vou pagar 1 denário, tudo bem, vão trabalhar na minha vinha. Que vinha? Já nas coisas espirituais. Nós temos o caso desse rico aqui, ó. Esse rico, esse principal, esse homem importante, ele já trabalhava nas coisas do Senhor, já amava o próximo, já cumpria as leis, não defraudava. Ótimo, vem trabalhar. E o sujeito está trabalhando lá. Depois ele saiu à 3ª hora. Depois... E falou assim, vamos lá trabalhar, vou dar o que for justo. Depois saiu na 6ª e na 9ª hora. Vamos lá trabalhar, também lá na minha via. Eu vou dar o que for justo. Depois saiu na 10ª hora. Quer dizer, às 17 horas. Vamos lá trabalhar na minha via. O que é isso de 6ª hora, 3ª hora, 1ª hora e tal? É que no judaísmo, o dia começa às 6 da manhã. Lá não tinha essa precisão do relógio, é no horário do sol, né? No nascer do sol. Então, às 6 da manhã, começava o dia. E o dia ia até as 6 da tarde. Por isso que às 6 da tarde, começava um outro dia. Que é a noite do outro dia. Então, o dia mesmo começa na noite. Tá certo? Começa no outro dia. Por isso que, quando Jesus morreu, ele estava com pressa às 3 horas da tarde de logo providenciar o enterro, porque já ia chegar às 6 horas da tarde de sexta-feira. E 6 horas de sexta-feira já começa o sábado. Por isso que na Igreja Católica, toda festa religiosa se comemora na noite antecedência ou de véspera. O Natal é 25, mas a gente comemora no 24. Francisco morreu no dia 4 de outubro, mas no fundo, ao pé da letra, foi no sábado à noite, no dia 3 de outubro. Mas é que nesse dia, após as 6 horas, já era o outro dia. Então, às 9 horas é a 3ª hora. Ao meio-dia é a 6ª hora. Por isso que diz que na 6ª hora o Cristo foi crucificado, ao meio-dia. E na 9ª hora é às 9 da tarde. Quando diz, na 9ª hora ele pendeu a cabeça, ou foi dado como morto. E na 1ª hora, às 11 horas, 1ª hora é às 17 horas. Então aí nós temos trabalhadores que começaram de 6 da manhã até as 6 da tarde, contrato 1 denário. Depois nós temos aqueles que trabalharam de 9 até as 6, vou dar o que for justo. De meio-dia até as 6, vou dar o que for justo. De 3 da tarde até as 6, vou dar o que for justo. E o da 1ª hora nem falou nada. O que vocês estão fazendo aí de pé? Vão lá trabalhar. Mas aí que tem um grande ponto de ligação de toda a história que a gente está contando aqui, é que quando ele chega para esses últimos, os últimos, os da 17 horas, 1ª hora, o que vocês estão fazendo aí de pé? Quer dizer, disponível. Até agora, aí, ociosos. Ninguém nos contratou para trabalhar. Esta frase é: nunca fomos contratados. Somos os últimos. Nunca fomos considerados. Sempre chamaram os outros para o trabalho.
Os últimos nunca foram chamados para trabalhar. Não houve acordo de preço. Vão lá trabalhar na minha vinha? Vão para a minha vinha. Quer dizer, no fundo, o Senhor está dando a oportunidade para todos, inclusive para esses. Olha o texto, que nunca foram contratados. Se você nunca foi contratado por nenhuma empresa, significa que você não vale nada, que ninguém te valoriza, que você é o último dos últimos. E a pessoa então que está agora, por exemplo, se um espiritualista precisar ser contratado no meio acadêmico, está ferrado. Nada disso é valorizado. Então, o que você entende de evangelho? Não tem vaga aqui para você. Não é isso? Então, é o último. Ninguém nos contratou. Vão lá trabalhar. E o que acontece, então, que quando chegou lá à noitinha, quer dizer, às 18 horas, que é a hora de fechar, então, o acordo, né, o contrato, o pagamento, aí o Senhor falou assim para o capataz. Em outras palavras, que também era um trabalhador, né? A palavra lá joga com isso. Ele fazia lá o pagamento, mas também era trabalhador da vinha. Faça o seguinte, pague aos trabalhadores, mas paga primeiro os últimos, depois os primeiros. Porque ele conclui, porque os últimos serão os primeiros os últimos. E também faça assim, e para os últimos, para todos, dê 1 denário. Começa pelos últimos, pagando, e paga tudo a mesma coisa, 1 denário para cada um. Aí então, o administrador lá chegou, reuniu lá os trabalhadores, disse, primeiro os últimos, eu vou pagar. E pagou 1 denário. Pagou 1 denário por último. E os primeiros não reclamaram, porque se vai receber primeiro ou vai receber depois. Não reclamaram sobre isso. Mas pensaram assim, se o cara que trabalhou 1 hora ganhou 1 denário, a gente que trabalhou 12, além de ter trabalhado 12, sob o peso do sol, o peso do dia e o calor do sol, vamos ganhar mais. Aí chamou o outro, que trabalhou 9 horas, 1 denário. O que trabalhou 6 horas, o que trabalhou 3 horas, assim. Aí então o que trabalhou 12 horas, né, chegou assim, eu vou ganhar mais. Ele ganhou 1 denário também. Repare que ele não reclamou de quem vai ganhar na frente, porque no fundo todos iam ganhar ali naquele momento. É só algo de mostrar que os últimos, que nunca foram valorizados, só em serem chamados por Jesus já é uma festa. Compreenderam? Já está recebendo na hora. É o primeiro a receber. Por exemplo, Madalena, todos os homens que se aproximaram de Madalena só queriam usufruir do corpo. Ninguém ligava para ser amigo de Madalena. Jesus foi amigo dela, amigo. Ainda mostrou para Madalena algo mais extraordinário. Ó, estou aqui vivo. Sou teu amigo e teu amigo vivo. E você vai viver também, que como eu vivo, você aprendeu que também você é vivo. Então, é só nesse sentido de que os últimos, que nunca foram considerados, só em serem chamados, né, já é uma satisfação. Por isso que ele já recebe primeiro do que qualquer outro. O principal, lá, o homem importante, né, lá, por exemplo, um acadêmico que está acostumado a receber vários títulos honoris causa, né, de várias titularizações, toda vez, ou então que ele vai ser chamado lá para ser paraninfo da turma, já está acostumado nisso, já fez tantas vezes isso. Então, professor, o senhor vai ser paraninfo da nossa turma. E muitas vezes até ele se sente chateado. Poxa, dezembro já estar na minha folga, vou ter que ir lá aturar esses caras, esses malos. Porque já está acostumado. Agora você pega um simples, uma pessoa simples, olha, você foi importante, nós passamos por uma dificuldade aqui, você foi um pai desse aluno aqui, desse nosso colega que nos ajudou, colaborou com a gente, providenciou várias reuniões, abriu a sua casa, eu quero te convidar para ser paraninfo. Então que alegria, para ele é uma festa, né? Esse era o último.
e vai se sentir valorizado ali no meio acadêmico, honrado, respeitado, querido. Então é isso que Jesus está falando. Tanto que eles não reclamaram quem recebe antes. A única coisa que reclamaram com o negócio de valor, do lucro. Por que nós trabalhamos 12 e vamos ganhar a mesma coisa do que trabalhou um? E aqui o texto não diz se o cara que trabalhou 12, trabalhou muito mal. E o que trabalhou um, trabalhou com muita qualidade. Pode até ser, mas nós não sabemos. O texto é indiferente. O texto fala que trabalharam na vinha. Que um trabalhou 12 horas, outro 9 horas, outro 6 horas, outro 3 horas, outro 1 hora. E o Senhor combinou um denário com o primeiro. E ele resolveu dar um denário para todo mundo. E quando eles reclamaram, mas por que eles estão ganhando a mesma coisa do que a gente, se a gente pegou aqui o trabalho árduo, o peso do dia, o calor do sol? Vem cá, companheiro. Muito interessante a tradução ao pé da letra. Companheiro, olha o Senhor chamando o cara de companheiro. Vamos aqui abrir um parênteses, que companheiro é aquele que trabalha na mesma companhia. Tá certo? Você é um trabalhador meu na companhia, junto, na companhia da vinha. Tá certo? Você faz um trabalho comigo, é meu companheiro. Existe um livro chamado A Legenda dos Três Companheiros, que Ângelo, Rufino e Leão escreveram sobre São Francisco. A tradução do livro, do título é Legenda dos Três Companheiros. Esses são muito íntimos de São Francisco. Ângelo, Rufino e Leão. Eles, por isso o nome, A Legenda dos Três Companheiros. Mas a tradução, ao pé da letra, o texto no latim está sócio, ou melhor, sócio. Eles eram sócios de Francisco, no mesmo empreendimento do seguimento a Jesus. Era a sociedade, logo tinha um compromisso, como se fosse um compromisso empresarial. Cada um realizar bem o seu trabalho para o sucesso da ordem, a ordem franciscana ou da empresa franciscana. Então é isso que o texto está falando aqui. Ô meu sócio, ô meu companheiro de trabalho, ou que me ajudou na minha vinha, você é companheiro, você foi importante, você trabalhou 12 horas aqui na minha vinha. Daí ele falar com essa intimidade. Compreenda, eu contratei com você um denário, e está aqui um denário. O que eu combinei com você, eu combinei. Agora, no meu negócio, eu não posso gerir o meu negócio, eu sou o dono da vinha. Eu geri o meu negócio e dá para esses outros, e inclusive o que trabalhou 1 hora, a mesma coisa. O que eu dou para você, ué? Eu não estou sendo nada errado contigo. O que eu combinei, eu estou cumprindo. Aí já começa a fazer outra comparação com o texto que a gente estava estudando. Ou teu olho é mau porque eu sou bom. A ninguém chameis bom, disse Jesus. Só tem um bom pai. Agora ele bota na boca do chefe de família, do dono da vinha, a palavra bom. Eu sou bom, logo então é Deus. Então está se falando da vinha, é um negócio divino, é um empreendimento divino, é empresa divina de transformação planetária. Então, no negócio planetário, no negócio divino, eu sou bom, você é mau, você está querendo ganhar mais do que o outro, por quê? Nessa administração de trabalhar para o bem da humanidade, eu quero dar a mesma coisa para todo mundo. Não quero fazer diferença. Aí você fala assim, tudo bem, Jorge, você está fazendo um esforço tremendo para tentar nos convencer, mas o outro trabalhou 12 horas, o outro trabalhou 1 e está ganhando a mesma coisa. No fundo, isso é uma injustiça. Bom, primeiro, nós estamos vendo a coisa como um pagamento quantitativo. Trabalho quantitativo e remuneração quantitativa. Porque um trabalho quantitativo, eu trabalhei 12, o outro trabalhou 1. Mas trabalhou para a mesma coisa, benefício da humanidade. É um negócio divino, é empreendimento divino. Quanto vale qualitativamente 1 hora em benefício para a humanidade? Quanto vale qualitativamente 12 horas? Não tem 12 nenhuma. O bem para a humanidade não pode ser medido. É como Santa Teresa de Calcutá dissesse, mas Senhor, eu tenho que ganhar mais do que o Chico Xavier. Ele cuidou de 300 doentes, eu de 310. Se desse mais 1000 para ela, ia fazer da mesma forma. E quanto mais tivesse doente, ela continuava da mesma forma. E o Chico Xavier, a mesma coisa.
Não pode ter essa coisa de hora de serviço, nem de quantidade de doente. É natural que o médico que está fazendo residência, ou que está lá fazendo lá o plantão, poxa, mas aqui são 300 cirurgias que tem no mês, o outro só fez 100 cirurgias, eu tenho que ganhar mais. Mas para um santo, você ter 100 pessoas para ajudar, ou 1000 pessoas para ajudar, ele vai fazer com a mesma cabeça, porque o que o move não é a quantidade de pessoas, nem a quantidade de horas, é o amor constante. Não pode uma pessoa que ama fazer diferença, como uma mãe que tivesse 11 filhos e a mãe que tem um filho. Então aquela que tem um filho pode amar mais do que a outra que tem 11, porque como que ela tem 11? É filha dessa. Então o amor é o mesmo, não pode fazer essa divisão. A mãe ama e pronto. E qual é o tamanho do amor? O amor não pode ser medido. Quanto que é? O amor é 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos, 100 quilos? Amor não passa para o lado temporal, nem espacial. É qualitativo. A qualidade é infinita, não tem medida. Então, como não tem medida, a gente agora compreende a frase do Evangelho, que é tão, às vezes, difícil quando não está na nossa zona lúcida, né? Olha a frase. Deus não dá o seu espírito por medida. Ele se doa tudo. Deus não pode dizer, eu vou dar para você aqui só 1/5, para você 2/5, para você. Ele não dá o seu espírito. Ele é amor. O amor não tem medida. Quando ele ama inteiro. E acabou. Ele não nem faz medida em termos de diferença. Ele ama a Jesus e ajuda da mesma forma. São filhos dele da mesma forma. E a mesma quantidade de amor para um e para o outro. Não faz essa diferença. A própria mãe lúcida e equilibrada não faz a diferença. O filho está preso, o outro que está solto, ela cuida dos dois. Se vira para ficar com os dois. Então, o amor não tem isso. Então, como Deus não dá o seu espírito por medida, se ele não dá o seu espírito por medida, ele só se doa infinitamente, porque ele é amor, só se doa totalmente, ou como diz o Paulinho lá da Aliança da Fraternidade, né? Deus é o nosso Pai total. Eu gosto dessa expressão do Paulinho, total. Então, como o amor é total, não tem diferença, é ordinário. Por isso que ele não pode fazer diferença. O que um trabalha 12 horas, o outro 1 hora, o outro 1 minuto, ganha a mesma coisa. O contrato é o mesmo. O benefício é que cada um vai apanhar segundo a sua capacidade. E aí, ainda vale a pena a seguinte reflexão. A grande dificuldade dessa parábola é que quando diz o reino dos céus é semelhante, as pessoas interpretam, e os teólogos interpretavam o reino dos céus como o céu mesmo, o paraíso, um paraíso físico. Lá no paraíso tem uma porta, São Pedro fica na porta, tem a chave, você entra. E lá tem uma porção de lugares que você vai viver com anjos, com Marias, com os santos, tudo lá no paraíso. E quando você faz parte do paraíso, você tem direito igual a todo mundo. Você pode ir no jardim do paraíso, você pode ir na biblioteca do paraíso, ouvir lá uma gaita do anjo, não sei se anjo toca a gaita, toca a harpa, anjo, ouvir uma harpa do anjo, né? Ouvir uma pregação de São Pedro, né? Ficar olhando as pérolas do colar, da coroa de Maria. Essa é a vida. Então, quando interpretar o céu no sentido físico, ao pé da letra, então para qualquer um que trabalhou na vinha, ganhou aquele céu, como um espaço físico, quando o céu não é um espaço físico. O céu é um espaço psicológico, é um estado psicológico, é um estado mental. É um estado mental. Se o céu é um nível de consciência, logo cada um capta do céu segundo a sua capacidade. Um didal apanha um pouquinho de água do mar, um balde apanha mais, uma banheira apanha mais ainda. Senão de ramo apanha muito mais. Então, depende da sua... O conhecimento, o conteúdo está para o frasco, segundo a capacidade do frasco. O conhecimento está para o cognoscente, segundo a capacidade do cognoscente. Vai ser técnico, é meio chato ser técnico. Então, o conteúdo está para o frasco, depende da capacidade do frasco. Então, você vai ter a compreensão do céu.
o estado de bem-aventurança, de felicidade, de satisfação, de dever cumprido, segundo a sua capacidade. Então veja esse trabalhador da primeira hora, que era um príncipe, que era um homem importante. Ele não roubava, não matava, não adulterava, não dava falso testemunho, honrava pai e mãe, não defraudava e amava o próximo, mas não queria se desfazer dos seus bens, porque queria ficar preso aos bens para seguir Jesus, e não seguir Jesus por causa disso, por causa dos seus bens. É lógico que ele não vai ter um estado de bem-aventurança tão amplo como aqueles que fizeram isso tudo, que foi Pedro, que foi Madalena, que além de não roubar, não matar, e amar o próximo, ainda deram tudo, a sua vida, colocaram a sua vida à disposição de Jesus, e quando precisou ir para o martírio, ainda foi para o martírio, em nome do amor a Jesus e por toda a humanidade. A satisfação, primeiro que eles já estão recebendo, é imediata. Quando Madalena ouviu isso, vem e me segue, ela já estava super feliz. Agora eu tenho um amigo, não tinha. Ela já começa a satisfação. E vai todo não crescendo. A capacidade dela de perceber a bem-aventurança, de perceber a vida, é muito maior do que um que não quis se desprender, que ainda está agarrado aos bens. O problema não é ter os bens, é colocar a única segurança de vida nos bens e fazer a seguinte escolha: entre o reino dos céus, entre Jesus, entre melhorar, crescer na vida, cuidar do espírito e os bens materiais. Eu prefiro os bens. Mas aqui, para fechar mesmo a palestra, vou dar uma revelação para vocês. Guardem essa revelação, que é a mais importante de todas as fofocas que eu já fiz em todas as palestras. Essa é uma fofoca quentíssima, em primeira mão, tá certo? Esse rico importante, ele morreu. Não ficou com os bens e não seguiu Jesus. Foi apenas algo momentâneo e transitório que ele resolveu segurar. Foi a grande oportunidade que ele teve e não soube agarrar. Agora, as outras oportunidades, só em outro ciclo, numa outra oportunidade, refazendo tudo. Mas a porta da misericórdia nunca se fecha. Muita paz, fica com Deus. Meus amigos.